Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à terceira aula do Instituto Bíblico Digital, a nossa aula 3. Você deve se lembrar que nas aulas 1 e 2 nós falamos de panorama bíblico das Escrituras. Nessa primeira aula nós estabelecemos como é importante ter no Cristo a base hermenêutica para a interpretação de toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, cada história, cada ponto ali das Escrituras deve ter o Cristo como sua base interpretativa. Na aula 2 nós já começamos a tratar um pouco sobre os bastidores da Bíblia, como ela foi escrita, quem a escreveu, quem a inspirou, quando foi escrita e diversos aspectos ali da bibliologia, né? Então hoje nós vamos continuar a tratar de bibliologia, né? A parte 2 da aula A História da Bíblia, que nós falamos, claro, da história da Bíblia, mas de um modo geral tratamos da bibliologia, que é um ponto da teologia, tá? Então vamos já partir para a aula, e se você perdeu as duas primeiras aulas, elas ainda estão disponíveis no YouTube, corra para assistir porque elas não ficarão lá para sempre, logo elas serão retiradas do ar, tá bom? Então corra lá para assistir essas duas aulas. Vamos começar então com o conteúdo da aula de hoje. Então, como eu havia dito, na aula passada nós já vimos um pouco sobre o que é teologia e o que é bibliologia. Tá? Bibliologia, como você lembra, é uma parte da teologia que estuda todos os aspectos aí que permeiam a formação da Bíblia, né? Os escritores, aí nós já tratamos dos materiais e instrumentos de escrita, a estrutura e composição da Bíblia, quem foram os autores e quem inspirou a Bíblia, quais foram as línguas originais. Falamos um pouco sobre cópias e traduções da Bíblia e agora vamos falar sobre a confiabilidade das Escrituras, o desenvolvimento do cânon, né, das Escrituras. O cânon é exatamente esse grupo de livros que nós temos hoje na Bíblia, né, como você sabe. Então, como se formou, né, como justamente esses livros, esses escritos foram parar na nossa Bíblia, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tudo bem? Vamos falar um pouco aí sobre os livros apócrifos e também sobre a preservação desses manuscritos, como a Bíblia chegou até nós. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar falando da confiabilidade das Escrituras. Nós dizemos que a confiabilidade das Escrituras está relacionada à integridade dos fatos que estão registrados na Bíblia, como também à inerrância e à infalibilidade das Escrituras. Então nós cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e íntegra no registro dos fatos, tudo bem? E isso tratando, claro, como um livro, né? A Bíblia sendo tratada como um livro. E quando nós ainda partimos da perspectiva de que a Bíblia é um livro de fé, também nós dizemos que a Bíblia é confiável porque ela contém o Evangelho. Então a Bíblia é poder também. A palavra de Deus tem poder. Ela tem poder para transformar o ser humano. Tudo bem? Então a Bíblia é confiável. E aí, a partir disso, como nós podemos afirmar que a Bíblia é confiável, né? Então vamos ver. A primeira coisa que nós devemos parar para olhar é a historicidade. A Bíblia é estudada não só por teólogos ou do ponto de vista conceitual, ou também ela não é só estudada por pastores ou pelos cristãos em geral. Ela é estudada também pelos dois ramos da história, a arqueologia e a historiografia, tudo bem? Então, a Bíblia é vista também a partir desses ramos da história, né? Da história acadêmica, e aqui eu vou dizendo que é esse ramo da academia, que são os estudantes, os estudiosos, pesquisadores da história, também analisam a Bíblia, tá? E
a arqueologia bíblica é um dos maiores patrimônios para nós, os cristãos, e para todos aqueles que creem na Bíblia como regra de fé, porque ela corrobora. Veja bem, a arqueologia, assim como nós vamos ver um pouco mais para frente nessa aula mesmo, assim como outras ciências, não comprova a Bíblia, tá? Ela corrobora a Bíblia. Qual é a diferença entre comprovar e corroborar? Comprovar seria assim: agora os arqueólogos descobriram a cruz onde Cristo foi crucificado. Ali, eles, numa escavação, encontraram as duas madeiras e, pelos estudos, descobriram que Jesus foi crucificado ali. Agora eu acredito que a crucificação realmente aconteceu. Não. A arqueologia não comprova, ela não tem como comprovar. Por quê? A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé, ela não é um livro de ciência ou um livro unicamente de história. Ela contém história, mas por ser um livro de fé, aquele que crê nas Escrituras o faz, aliás, crê por fé, tudo bem? E não por comprovação científica ou histórica. Isso não significa, porém, que a arqueologia não possa contribuir para o conhecimento e valorização das escrituras isso também não significa que a arqueologia não seja importante. É muito importante, tá? Mas a arqueologia, então, tem o poder de corroborar as escrituras. Isto é, as escrituras estão dizendo aqui que o povo de Israel saiu do Egito, era cativo, ou era escravos, eram servos do Egito e foram libertos. A arqueologia pode corroborar, pode encontrar evidências desses acontecimentos retratados na Bíblia. Tudo bem? Então ela pode corroborar, ela pode dizer a mesma coisa. Tudo bem? Então, então a arqueologia e a historiografia são muito importantes para tratar da confiabilidade das escrituras. Você consegue perceber que não se trata de um livro de fantasia escrito da cabeça de alguém que estava inspirado. Né? Não, é um livro real e um livro com autenticidade histórica. Tá? Inclusive os personagens, nós dizemos aqui que os personagens como Abraão, Moisés, Davi e o próprio Jesus são confirmados pela história universal. Tá? A história, a própria academia, né, no ramo da história, a ciência, a história, né, que é a ciência organizada, que tem técnicas e tem método, aplica o método histórico, o método científico histórico para investigar os fatos, corrobora a existência de todos esses personagens da Bíblia, tudo bem? E então é muito importante esses estudos para que nós saibamos que a Bíblia é um livro confiável, tá? E saibamos também que a Bíblia é um patrimônio universal, tudo bem? É importante lembrar também que a Bíblia é um livro de fé, portanto é um livro de uma riqueza espiritual que nós nem sabemos definir o limite dessa riqueza, porque a Bíblia ela tem inúmeras lições e o Espírito Santo, quando fala conosco por meio da Bíblia, ele pode tirar lições ali sem parar, uma lição diferente para cada dia da vida de um homem, né? De um ser humano. Porém, além disso, a Bíblia é também uma riqueza cultural da humanidade, é um patrimônio literário, tudo bem? Então, não é um livro só importante por questões de fé, mas é um livro muito importante por questões literárias também, é um patrimônio da humanidade, é um dos livros mais antigos do mundo, tudo bem? Então vamos continuar aqui, ainda falando da arqueologia. Então quais são os aspectos da Bíblia que a arqueologia tem condições de verificar a autenticidade? Então vemos a autenticidade autoral,
a data em que determinado livro foi escrito, é possível determinar ali a data aproximada de escrita de um livro, às vezes a data exata. Para quem esse livro da Bíblia foi escrito também, a arqueologia nos ajuda a descobrir isso. Também é possível verificar quais foram os contextos sociopolíticos, geográficos, culturais nos quais as escrituras foram escritas. Bem, tudo isso a arqueologia pode enriquecer esses conhecimentos bíblicos. Agora, é importante nós destacarmos que, eu já falei isso antes a respeito da arqueologia, agora vamos expandir para a ciência como um todo, né? Um erudito da história, da arqueologia ou mesmo da ciência, não tem como comprovar por meio de métodos científicos a veracidade e a idoneidade espiritual das escrituras. Não tem como dizer que por meio da ciência e por meio do método científico que Jesus veio para salvar a humanidade, libertar a humanidade dos seus pecados. Por que a ciência não consegue, não pode comprovar a Bíblia? Justamente por ser a Bíblia um livro de fé. Por ser um livro de fé, a Bíblia trata de coisas que são transcendentes. A Bíblia trata do mundo espiritual. A Bíblia trata de questões das quais a ciência não está preocupada. Bem, então, muita gente, muitos leitores da Bíblia, muitos cristãos, têm esse preconceito contra a ciência é inimiga de Deus, a ciência é inimiga da Bíblia. Não, na verdade, a ciência não é inimiga da Bíblia e a ciência não é inimiga de Deus. A ciência é um método e é o meio, é o presente de Deus, que Deus deu por sua graça para nós, é um meio pelo qual nós descrevemos, observamos e deciframos o mundo que nos cerca. Bem, a ciência é o método pelo qual nós interagimos com aquilo que nós vemos, com aquilo que existe de palpável. Bem? Só que a ciência não consegue passar para o transcendente. Ela lida com matéria, ela lida com o universo criado. Bem? Ela não lida com espíritos, com o mundo espiritual e o mundo espiritual, como é apresentado nas Escrituras, é um mundo maior, mais profundo, é um mundo que existe antes do universo e existirá depois que o universo acabar. Então, a ciência ela tem a sua limitação. A ciência não consegue avançar para assuntos espirituais, mas não significa que a ciência seja inimiga da Bíblia. A única coisa é que o método científico não consegue analisar como se fosse num laboratório aquilo do que a Bíblia trata. A Bíblia trata. A Bíblia trata da vida eterna, a Bíblia trata de Deus, a Bíblia trata da alma, a Bíblia trata do Espírito de Deus, do Espírito do homem, a Bíblia trata dos anjos, dos demônios, a Bíblia trata da pré-existência, né? Antes de existir o universo, antes da primeira criação, antes de existir o tempo, a Bíblia trata desse período. A Bíblia trata da eternidade após o universo, tudo bem? Então, são questões das quais a ciência não tem, por meio do método científico, ferramentas para analisar, tudo bem? Isso não significa, mais uma vez, que os cristãos devam ser inimigos da ciência. Pelo contrário, a ciência é providência divina, por exemplo, para nós lutarmos contra doenças, para nós
descobrirmos maneiras mais funcionais de estabelecer a justiça do reino de Deus na terra. Então, a ciência é muito importante, tá? Vou dar um exemplo aqui. Essa aula que está sendo dada, você está assistindo ela pelo YouTube ou por alguma outra plataforma, porque o método científico nos possibilitou chegarmos até aqui, tudo bem? Nas tecnologias. Né? Então, a ciência trata das coisas da Terra, pura e simplesmente. Então, uma vez que a ciência não pode comprovar a existência de Deus, nem endossar a idoneidade espiritual das Escrituras, como nós podemos ter endossado essa idoneidade espiritual das Escrituras? Como nós podemos descobrir que a Escritura é realmente a palavra de Deus? Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo, tá? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Cristo. Então, as Escrituras geram fé em nós e nós cremos, temos convicção que as Escrituras são a palavra de Deus. Tá? E é esse testemunho de Deus em nós que pode comprovar para nós que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós não entendermos isso, a gente pode acabar caindo naquele engano de tentar tentar provar a existência de Deus por meio da ciência ou até por meio da filosofia. Provar a existência de Deus por meio do método científico. Não vai ser possível, porque Deus não cabe num laboratório ou não cabe numa proposição filosófica. Tudo bem? Deus é Deus. Então, precisamos ter isso bem claro, esses conceitos bem claros na nossa mente, tá? Vamos continuar então. Então, o que as Escrituras dizem a respeito de si próprias, né? O que a Bíblia diz sobre a Bíblia, né? Então, nós sabemos que o Antigo Testamento ele traz vários textos que dizem a seguinte palavra: e disse Deus, tal. É uma palavra que Deus disse. Uma vez que é uma palavra que Deus disse, aquilo está chancelado por Deus. E a veracidade, a confiabilidade está chancelada pelo próprio Deus, porque foi Deus quem disse. Tá? Depois, no Novo Testamento, o Novo Testamento vai confirmar o Antigo Testamento. Tudo bem? Então, tudo que o Antigo Testamento disse é corroborado pelo Novo Testamento. Então, vamos ver como isso se desenvolve. Aqui nós separamos alguns textos sobre como o Antigo Testamento se autodeclara. Tá? Em Êxodo 24:4 está escrito: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então são palavras do Senhor que foram escritas por Moisés. Bem, os livros proféticos, né, nos livros poéticos, em Salmo 78:1 está escrito: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então veja que a Bíblia está declarando que ela é a palavra de Deus. Nos livros históricos, aí nós temos o exemplo do livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E nos livros proféticos, um último exemplo aí, em Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede. Então, veja que Deus declara no Antigo Testamento que o Antigo Testamento, que aqueles escritos são a palavra de Deus. Tudo bem? E isso por si só já declara o quão importante é para o ser humano conhecer a palavra de Deus. Tá? E o Novo Testamento chancela o Antigo, chancela aquilo que o Antigo disse. Vamos ler aí
alguns outros textos. Mateus, no capítulo 5, versículo 18, está escrito: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Quem disse isso foi Jesus, no Sermão da Montanha. E em Lucas 24, 44, convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, veja bem, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja bem que Jesus está chancelando o Antigo Testamento por completo. Lucas 3,4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mais uma vez o Novo Testamento corroborando o Antigo. Hebreus 1,1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. E aí um último exemplo em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Novo Testamento chancela o que está escrito no Antigo. O Antigo Testamento é então confiável para o cristão. Bem? Mais alguns exemplos aqui que declaram que o Novo Testamento também é confiável. Tudo bem? Então, em 2 Pedro 3, os versículos 2 e depois 14 aos 16 está escrito: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, isso aqui é falando das epístolas de Paulo, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, quando Pedro vai se referir às cartas de Paulo, ele diz que os indoutos distorcem as cartas de Paulo e também as outras escrituras. E isso, assim, ele está colocando as cartas de Paulo no mesmo patamar de escrituras, assim como o Antigo Testamento. Tudo bem? Em 1 João 1,5 está escrito: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. No capítulo 1 e versículo 1 de Apocalipse está escrito revelação. Essa é a palavra importante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João. Então, o que João escreveu, o próprio texto diz que é uma revelação de Deus. Tudo bem? Deus lhe deu essa revelação. Portanto, a Bíblia diz de si mesma que é confiável, que é a palavra de Deus. Tudo bem? Agora, e só porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus, quer dizer que ela é a palavra de Deus? Aí é que está a questão. Por quê? Porque outras religiões também dizem que os seus livros são a palavra de Deus. E aí, como é que fica? A questão é que, é o que nós colocamos aí, é preciso ter fé. Tudo bem? A Bíblia é um livro de fé. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus porque nós cremos. A Bíblia foi nos transmitida, a palavra de Deus foi nos transmitida e essa palavra gerou fé em nós. Tudo bem? Nós escrevemos aqui: para os incrédulos, nenhum argumento interno, bíblico ou externo das várias ciências a favor da sacralidade das Escrituras será satisfatório. Ou seja, para aquele que não tem fé, para aquele no qual não foi gerada fé a partir das Escrituras, nenhum argumento a favor da Bíblia vai ajudar. Tudo bem? Por quê? Porque argumentos e discursos são construções humanas.
E as palavras humanas não têm poder. O que tem poder é a palavra de Deus. A palavra humana não tem poder para gerar fé num ser humano. Então eu posso argumentar que a Bíblia está certa, argumentar que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, posso argumentar que a Bíblia é a palavra de Deus, e você pode até no fim acreditar em mim. Você pode acreditar que eu apresentei muitas evidências, etc, etc. Mas você não vai crer. Isso não é fé. Tudo bem? Acreditar que o meu conjunto de argumentos a favor da Bíblia é satisfatório não é o mesmo que ter fé nas Escrituras. Por quê? Porque se chegar uma outra pessoa e apresentar argumentos complexos, um discurso filosófico altamente rebuscado e bem organizadinho ali contra a palavra de Deus, você pode deixar de acreditar nos meus argumentos e acreditar nos outros argumentos contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a minha palavra e o meu discurso não tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Por isso que Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E Paulo deixa claro também em uma de suas cartas que a palavra e a pregação dele não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Por quê? Porque a fé das pessoas, a fé dos crentes, dos cristãos, não está baseada em sabedoria humana. Tudo bem? Mas, e aí Paulo completa, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus. Aí, noutra parte, Paulo vai dizer que o que é o poder de Deus? Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, as palavras de Paulo consistiram em quê? No Evangelho de Cristo. Consistiram não em sabedoria humana, tá? Então, isso nós precisamos ter bem claro. Então, aqui, reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus é uma questão de fé. Vamos continuar, então. Então, agora vamos, uma vez passados disso, né? É preciso, vou salientar mais uma vez, é preciso ter muito claro isso, tudo bem? Existe, inclusive, um ramo da apologética que é muito popular, que é essa briga de tentar provar por meios e argumentos filosóficos que a Bíblia é a melhor opção, a Bíblia está certa, a Bíblia está correta. E é legal conhecer como a filosofia ou a ciência pode corroborar as escrituras, mas isso não gerará fé no ser humano. O que gera fé no ser humano é a palavra de Deus. Agora vamos passar para o tema do cânon. Como se desenvolveu o cânon? Esse conjunto de livros fechadinho que nós temos hoje. A palavra cânon significa, é uma palavra grega, né, que significa régua, né? É um sentido de padrão, de regra, né, de medida correta. Então, o cânon bíblico é esse grupo de livros que foram identificados pela igreja primitiva como aqueles livros que foram inspirados por Deus. São livros que a igreja reconheceu como a palavra de Deus e isso passou-se adiante, chegou até nós, tá? Então, a Bíblia é um livro coerente, está escrito aí no slide, mas não homogêneo. O agrupamento e reconhecimento dos livros que compõem foi um processo longo. Inclusive, se levarmos em conta o tempo em que a Bíblia foi escrita, foram aí 1.600 anos ou mais, né? Então, foi um longo período de formação do cânon. E nessa formação, nessa história da formação do cânon, a Bíblia em si, a Bíblia tinha tudo para dar errado, né? Por quê? Porque ela foi composta
por vários livros. Esses livros eram diferentes, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, com instrumentos e materiais diferentes, bem? E ela sempre foi escrita, como está escrito aí, num contexto de Israel, não necessariamente na geografia de Israel, mas sim num contexto de Israel. Com exceção aí de Daniel e Ezequiel, que foram escritos no exílio da Babilônia. Mas então tudo isso eram fatores que deveriam dificultar a Bíblia de chegar até nós, mas o Espírito Santo foi ordeiro e cuidou para que a Bíblia chegasse até nós, apesar de todos os fatores que dificultassem isso, tá? Então, como está escrito aí, as epístolas paulinas foram escritas durante as viagens missionárias. Então, imagina que eram cartas escritas durante viagens. Isso tinha tudo para se perder, para não chegar até nós. Tudo bem? E quando Paulo escreveu, Paulo não escreveu suas cartas para nós, ele escreveu para as igrejas às quais aquelas cartas eram endereçadas. E o Espírito Santo cuidou para que esse conteúdo chegasse até nós. Deixa eu colocar aqui o carregador. O Espírito Santo cuidou para que isso chegasse até nós. E então a inspiração divina, que é o critério principal, né, para a formação do cânon, foi o que guiou os pais da igreja no estabelecimento e na escolha desses livros que nós temos. A inspiração divina e esse processo da igreja reconhecendo o poder dessas palavras nos cristãos, nos irmãos, que foram os critérios, os principais critérios para a escolha desses livros para o cânon. Bem? Então, lembrando que na época em que os pais da igreja estabeleceram o cânon do Novo Testamento, aquele do Antigo Testamento já tinha sido formado, já foi formado pelos próprios judeus, inclusive reconhecido por Jesus. Tudo bem? Então, na época de Jesus, o Antigo Testamento, conforme ele está, conforme nós o conhecemos, já foi chancelado. Né? O próprio Cristo já o endossou. O Antigo Testamento, o que para os judeus é a Bíblia, né? Eles não têm o Novo Testamento, então para eles é a Bíblia hebraica, ele é mais ou menos ali, ele é igual ao nosso no conteúdo, mas ele é organizado de maneira diferente do nosso. Nós já falamos isso na aula 1, mas vamos tocar um pouco nesse assunto nessa aula também. Então, veja bem, nós já apresentamos isso desde os tempos de Moisés. Os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos como inspirados, desde dos próprios escritos de Moisés. Aquilo já era tido como escritura vinda de Deus, tá? Os sacerdotes e reis foram orientados a preservar esses escritos, bem? E assim foi feito, e aí tem os textos bíblicos se você quiser consultar. E no período pós-exílio babilônico, você vai lembrar que, só para você se situar aqui, então o reino de Israel era formado por 12 tribos, né? Então o reino de Israel se dividiu, né? Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Então, as 10 tribos que estavam no norte formaram o que a Bíblia, o que os textos vão chamar de reino de Israel. E as 2 tribos que ficaram no sul é o que a Bíblia vai chamar de reino de Judá, o reino do sul. Tá? Então, o reino do sul, essas 2 tribos é que foram para a Babilônia, no exílio babilônico, de Nabucodonosor. Então, no exílio, no pós-exílio, Esdras e Neemias dispunham dos livros da lei. Então você vai ver uma preocupação desses novos líderes de Israel em manter viva em Israel a leitura e observância da lei, tá? E você vai ver também uma preocupação desses líderes de Israel
em manter preservadas as escrituras, tá? Vamos avançar. Então, como eu já disse, o conteúdo da Bíblia ali do Antigo Testamento na época de Jesus já era o que nós temos hoje, mas era uma divisão diferente, que é essa divisão que nós estamos mostrando aí. Eram divididos em lei, né? Os livros da lei, que são o Pentateuco, os livros dos profetas, que é um pouco diferente de como nós vemos, né? Os livros dos profetas, e então são essas três categorias: a lei, os profetas e os escritos, tá? Essa palavra que tem ali depois é em hebraico, né? Os profetas são os Neviim, a lei é a Torá, né? Em hebraico é a Torá. Inclusive você encontra em livrarias em hebraico, no original, só a Torá, se você quiser. Você consegue achar só a Torá para comprar, mas você pode também comprar o Tanar completo. O Tanar é o Antigo Testamento completo, né? Mais uma vez, para os judeus, o Tanar é a Bíblia deles. Para nós é o Antigo Testamento. Então, a lei, a Torá, os profetas, Neviim, e os escritos, os Ketuvim, tá? Então, essa lista, conforme você está vendo aí nos slides, eu não vou ler, porque para a gente não gastar muito tempo nisso, mas eles estão organizados dessa forma. Percebam como é diferente, tá? Então vamos lá. Então, como eu havia dito, o povo de Israel que ficou, as duas tribos que ficaram para o sul, separadas do Reino do Norte, essas tribos do Reino do Sul foram levadas cativas para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. E lá o Senhor ainda garantiu a preservação das Escrituras. Deus, por sua graça, garantiu ali que em Israel houvessem copistas comprometidos em passar de geração em geração as cópias do Antigo Testamento. E aí, após o exílio, quando esse povo de Judá retorna para Jerusalém, retorna para o Reino do Sul, Neemias assume a liderança do povo e assume, como nós já dissemos, a observância do Antigo Testamento, a observância da lei, tudo bem? E aí você tem a informação que Esdras assumiu a função de compilação dos livros e o ensino da lei. Tem até um texto de Esdras que diz que eles ensinavam a lei preocupados em que os ouvintes entendessem o que estava sendo dito. Então, era lido o livro da lei e explicado tudo o que estava sendo dito. E aí tem uma informação interessante, né, que segundo a tradição judaica, Esdras não escreveu só o livro de Esdras, mas sim o livro de Esdras, também os livros de 1ª e 2ª Crônicas, e alguns dizem também que ele escreveu o livro de Neemias, bem? Então, o desenvolvimento desse cânon do Antigo Testamento, os 39 livros, não existe um consenso de quando esse cânon foi fechado, essa parte do Antigo Testamento foi fechada, né? Muitos defendem que foi no Concílio de Jamnia e outros historiadores discordam disso, tá? Então, esses historiadores que discordam disso defendem que Jesus já lia o Antigo Testamento conforme nós o temos hoje, né? Em rolos separados, mas isso agrupados e agrupados como livros inspirados conforme o que nós temos hoje, já na época de Jesus. Então não há um consenso do fechamento do Antigo. O que sabe-se com certeza é que da data do período do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, o do Antigo já havia se fechado há muito tempo, né? Há vários séculos. Então, nós quisemos apresentar essas duas vertentes para vocês
porque provavelmente vocês vão encontrar em pesquisas que vocês queiram fazer essas duas hipóteses, tá? Então, existe essa grande variação aí, essa grande possibilidade, né? Esse arco de mais ou menos 500 anos aí de possibilidade de fechamento do cânon do Antigo Testamento. Então, vamos passar aí para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, como ele foi fechado? Nós sabemos que na época ali da igreja primitiva, no primeiro século, esses livros do Novo Testamento já circulavam. Claro que João foi o último a escrever, né, o livro mais recentemente escrito, vamos dizer assim, foi o livro de Apocalipse, foi escrito por volta do ano 100, e também algumas cartas, mas nesse primeiro século já circulava ali todos esses escritos, tudo bem? Os textos do Novo Testamento, mas eles ainda não haviam sido fechados num cânon, né? Numa coleção única e fixa de livros, tá? E isso vai acontecer lá para o século IV. Então, por que o cânon do Novo Testamento foi formado, né? Uma vez que eles trabalhavam as escrituras do Antigo Testamento na igreja primitiva e trabalhavam esses escritos dos apóstolos, né? Aqueles apóstolos que tiveram uma convivência com Jesus, uma convivência pessoal com Jesus, esses textos já eram trabalhados. Por que eles pensaram em formar uma coleção fixa que hoje é o Novo Testamento? Justamente para combater as múltiplas heresias que surgiram na igreja primitiva, ameaçando a fé, tá? Ameaçando a integridade da igreja, né? Em conformidade com as palavras de Jesus. Então, quais eram essas heresias? Quais eram esses ensinos errados, né? Que estavam ali se multiplicando nos primeiros séculos, que culminaram na formação do cânon? Nós vamos citar só algumas aqui, existiram muitas, mas vamos citar aqui algumas que são documentadas. Por exemplo, o marcionismo, né? Foi uma seita criada por Marcion, né? Ali entre o primeiro e o segundo século. E um dos enganos que ele propagou, né? Não sem o combate dos nossos irmãos, mas ele tentou difundir essa heresia de que o Deus do Antigo Testamento era inferior ao Deus do Novo. Então existia essa ideia. Você vai perceber, nós vamos citar aqui algumas heresias, você vai perceber talvez a semelhança com alguma coisa que você ainda ouça hoje, tá? Então, desde o primeiro século, desde o primeiro dia em que os apóstolos começaram a pregar, as heresias também já surgiram, porque a mentira e o engano são a obra de Satanás. Ele está lutando contra a igreja desde o surgimento da igreja, então você tem diversas heresias sendo propagadas desde o início da igreja. E, bom, então o Marcion ele só considerava 10 das epístolas paulinas, não considerava as 13 que estão aí no cânon hoje, né? Outra heresia é o montanismo, criada por Montano já no segundo século, e ele se dizia portador de uma nova revelação. Veja como isso não é tão incomum, tá? Um ser humano chegar dizendo que tem uma nova revelação. Mas lembre-se, a revelação já foi dada. Ela começa em Gênesis e acaba em Apocalipse. Não há uma nova revelação. O que há hoje são iluminações que os nossos irmãos recebem para ensinar as escrituras, já escritas, já fechadas, tá? Mas não há novas revelações, novos escritos inspirados por Deus, nada disso.
Então, outra coisa que o montanismo pregava, ele datava, ele colocava uma data para a volta de Cristo. Isso também a gente vê hoje em dia algumas seitas fazendo, né, colocando uma data para Jesus voltar. E nós sabemos, conforme as palavras do próprio Cristo, que não há uma data estabelecida para Jesus voltar. Aliás, há uma data estabelecida, mas é conhecida somente pelo Pai. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar e não tem como a gente estabelecer, provavelmente vai ser ali pelo século tanto, década tanto. Não tem como. Essa heresia também exaltava o martírio, aliás, acima de qualquer coisa. Então, por exemplo, um cristão que era perseguido, ali a perseguição pelo Império Romano era muito forte, um cristão não podia fugir, né? Ele tinha que ir para o martírio, ele não podia fugir da perseguição. Quando na verdade nós sabemos que sim, o cristão pode fugir da perseguição, a perseguição violenta. Não só o cristão, né? Qualquer ser humano que seja injustamente perseguido, que seja perseguido por sua fé, deve fugir. E se Paulo não tivesse fugido da perseguição política e perseguição religiosa, nós não teríamos o Novo Testamento hoje, né? Nós não teríamos todo esse material que nós temos. Bom, e o Montano também se autoproclamava o Consolador, tudo bem? E colocava a sua palavra acima das Escrituras. Também não é incomum, hoje nós temos seitas que consideram as Escrituras e a palavra de um outro autor como ali equiparável às Escrituras ou até mais importante que as Escrituras. Isso, como nós sabemos, é uma heresia, né? Porque somente a Bíblia foi inspirada por Deus, tá? Outra heresia muito importante foi a do arianismo, tá? Ele ensinava, ele era contra a Trindade, vamos dizer assim. Ele ensinava que havia só uma pessoa de Deus, bem? Então, o Cristo, na verdade, não era Deus, o Cristo foi criado, né? No arianismo, o Cristo é também uma criatura. E nós sabemos que Jesus Cristo, na verdade, é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele é o Deus Filho. Mas para o arianismo, o Cristo é também uma criatura, tá? Ele era só um intermediário ali entre Deus e os homens e, portanto, só por causa disso, por esse privilégio, é que ele deveria ser adorado, mas não passa disso. Jesus, na verdade, não é Deus. Então, isso foi combatido, né? E aí, esse conjunto, são muitas outras heresias, né? A gente só citou essas três, mas isso culminou então com a formação do cânon. O cânon foi um combate a esse alto número de heresias, tá? E aí, quais foram os critérios? Os critérios foram os livros inspirados, a reunião dos livros somente daqueles que foram inspirados por Deus, reconhecidamente inspirados pela igreja, os escritos apostólicos, tudo bem? E você está vendo aí no slide que está escrito os apóstolos que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Aí você me pergunta, não, mas alguns dos apóstolos não foram testemunhas oculares de Jesus, né? E aí nós destacamos aqui, né? Eles foram confirmados, esses apóstolos, esses escritores foram confirmados pelos outros apóstolos, os que andaram com Jesus. Então, João Marcos, que foi discípulo de Pedro, Paulo, que foi reconhecido por todos os apóstolos, inclusive uma das cartas dele é para defender o seu apostolado, e Lucas, que foi companheiro de Paulo, né? Foi companheiro missionário de Paulo. Até o fim do ministério de Paulo, Lucas estava com ele. Então, os pais da igreja, os próprios pais da igreja, responsáveis ali pelo combate, que se tomaram para si a responsabilidade de combater essas heresias, eles citavam nos combates os textos do Novo Testamento, que nós temos hoje como Novo Testamento, e
essa definição do século IV, de quando aconteceu o concílio que definiu o cânon, e todos esses escritos já existiam, não foi escrito nenhum daqueles livros do Novo Testamento foi escrito ali no momento da definição do cânon, eles já circulavam pela igreja e já eram reconhecidos pela própria igreja, tá? Não foi nenhum livro ali escrito na hora para combater nada, não. Eles utilizavam os próprios escritos dos apóstolos para combater essas heresias. E esses escritos foram reunidos então no cânon. Então, o Eusébio de Cesareia, que foi um historiador da igreja, ele já na época dele, aí 265 a 340 depois de Cristo, já em sua época ele já catalogava 66 livros, tá? Inspirados. Esse livro História Eclesiástica é um livro famoso, você consegue encontrar facilmente aí, e é muito interessante. Leia o livro História Eclesiástica. Ele é um livro que retrata não só a existência dos 66 livros inspirados, como também retrata a história da maioria dos apóstolos, como foi que aconteceu a morte dos apóstolos. Ele é um historiador muito importante para a igreja. O Atanásio de Alexandria foi o primeiro opositor do Ário, o principal opositor do Ário, foi o primeiro a usar a palavra cânon em referência aos livros da Bíblia, tá? Isso é uma curiosidade interessante. Bom, aí vamos entrar na questão dos livros apócrifos, tá? Os livros apócrifos são aqueles livros acrescentados pela Igreja Católica na Contra-Reforma. Você lembra que a Idade Média ali, ela acaba com a queda de Constantinopla, tudo bem, mas ela está ali também na época da Reforma Protestante, né? Por Martinho Lutero, a questão das 95 teses e tal. Então, o Martinho Lutero, ele não foi o único reformador, nem o primeiro, claro, mas ele é o que entra para a história como o reformador mais famoso, teve os embates mais importantes nessa história da Reforma Protestante. E após a Reforma, que democratizou as Escrituras, é que foram acrescentados os livros apócrifos, tá? Esses livros foram então acrescentados no Concílio de Trento, tudo bem? Em 1545, como você está vendo aí no slide. E aí, esses livros apócrifos, eles são em número de 7, na verdade também existem os acréscimos nos livros de Esther e Daniel. Então a Bíblia Católica é um pouco diferente da Bíblia evangélica, né? da Bíblia protestante, tá? Então, quando você ver algum livro diferente ali que você não está acostumado, o livro que na Bíblia Católica aparece, mas na nossa Bíblia não aparece, é exatamente disso que se trata. Esses são os livros que nós chamamos de apócrifos. Então, eles não são considerados como livros inspirados, eles não passam naqueles critérios do quarto século, no estabelecimento do primeiro cânon, tá? Então, a igreja evangélica, ou melhor, os cristãos protestantes não consideram os livros apócrifos como participantes do cânon, e os critérios são os que você está vendo aí. Eles não faziam parte da divisão original, né? Não foram destacados pela igreja ali do quarto século e dos concílios anteriores como inspirados. Eles também possuem algumas discrepâncias teológicas com os livros do antigo cânon, do primeiro cânon, tá? Então, eles não trazem essa lógica, essa mesma lógica que nós falamos na primeira aula, tendo o Cristo como chave hermenêutica para sua interpretação. Então, como eles não têm essa centralidade do Cristo como pessoa única, suficiente
e central na redenção e na história da redenção, eles não foram contados no primeiro cânon. Então, eles não são considerados por nós como livros inspirados, tá? E aí, uma frase do James A. Brooks, né? Veja, os livros que finalmente foram aceitos como canônicos foram os que haviam provado ter valor espiritual na vida da igreja por um período de vários séculos. A evidência, que é derivada de mais de 1.800 anos de história cristã, é tão forte que a maioria dos cristãos professam crer na obra da providência, não apenas no ato de escrever os livros do Antigo Testamento, mas também na sua escolha. Então nós cremos que o Espírito Santo foi atuante na igreja não somente na inspiração da escrita dos livros, como também na separação desses livros para o cânon, tá? Nós cremos que a ação do Espírito Santo acompanhou a igreja até o estabelecimento do cânon. Continua acompanhando a igreja, claro, mas no que tange aos livros canônicos, o Espírito Santo também socorreu a igreja nesse estabelecimento, tá? E aí sobre os manuscritos originais, né? Será que os manuscritos originais foram preservados? Na verdade, não foram preservados. O que nós temos hoje são somente cópias, tá? Esses livros não tinham como ter sido preservados mesmo, tanto pelo seu material, como também por sua grande circulação ali já no primeiro século. Então nós estamos escrevendo aí que mesmo com o desgaste natural dos materiais de escrita, o Antigo Testamento chegou até nossos dias. Isso foi possível graças ao trabalho dos copistas judeus, especialmente no período entre 300 a.C. e 500 depois de Cristo. Então, o que nós dizemos é que chegaram cópias para nós, né? Não os textos originais escritos pelos próprios autores, tá? Esses copistas tiveram um trabalho extraordinário de preservação e de tradição que permite que nós tenhamos esse livro fechado hoje, tá? Então, esses compêndios de livros, esses grupos de livros, de pergaminhos, de papiros, eles foram preservados sobretudo no deserto, tá? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, nos pergaminhos do Mar Morto. Então, ali no deserto, num dos desertos, muitos desertos ali de Israel, né, da terra de Israel, é uma terra bem difícil. Então, os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados em diversas cavernas, né, uma região desértica, uma região de clima difícil, tá? As escrituras, então, foram preservadas no deserto. Elas também resistiram o período do exílio de Israel, tá? Então, perceba a trajetória que as escrituras fizeram até chegar até nós. Elas foram escritas no deserto, né? Considerando ali os livros de Moisés, elas atravessaram o deserto, elas se fixaram na terra de Israel com os judeus, foram para o exílio e sobreviveram no exílio, voltaram para a terra de Israel e chegaram até nós. Então, por isso é um patrimônio, não só um livro de fé, mas um patrimônio literário da humanidade, que é muito importante, é estudado em todas as universidades do mundo, tá? E aqui é um último item desse slide, é que venceram a invasão romana e a diáspora, tá? Porque os romanos, aí na década de 70, né, no ano 70, aconteceu a diáspora, né, esse espalhamento do povo judeu pelo mundo, né, porque os romanos conseguiram invadir Jerusalém, então os judeus se espalharam pelo mundo e aí isso foi a diáspora e as escrituras sobreviveram à diáspora, tá? E sobreviveram à grande perseguição que Roma perpetrou sobre a igreja também. No Novo Testamento, de fato, quase que desapareceu na perseguição
principalmente na perseguição de Domiciano, mas Deus, por sua graça, garantiu que as cópias fossem preservadas para chegar até nós, tá? Então, está escrito aí, a prática de copiar foi retomada nos tempos de Constantino, no Ocidente. Foram copiadas durante toda a Idade Média. Então, chegou um tempo ali que as cópias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, já não havia mais controle. Havia muitas cópias, muitas, centenas, milhares de cópias, tudo bem? Então isso já não podia mais ser parado por perseguição. E aí culminou com a invenção da imprensa no século XV, essa invenção da imprensa, né, Gutenberg, isso foi o que possibilitou a impressão da Bíblia e a democratização das Escrituras, né? Isso foi o ponto-chave na Reforma Protestante, porque as Escrituras agora podem ser acessadas por toda e qualquer pessoa que sabe ler, né? E aí Martinho Lutero entra nesse período, né? E com a tradução da Bíblia para o alemão, então ocorre uma democratização, uma publicação em massa das Escrituras nos idiomas aí culminou com toda essa realidade que nós temos hoje. Só na língua portuguesa nós temos mais de 10 versões, mais de 10 traduções, né? E para diversos idiomas, tá? Então, isso nós já falamos, né? A impressão do Novo Testamento foi de vital importância para a reforma de Martinho Lutero, e agora a Bíblia é direito de todo ser humano, né? A Bíblia chegou até nós graças a Deus, não é? Então vamos concluir ali, vamos ler uma frase de Mayon Perman, né? A Bíblia é inerrante e infalível, leva luz às nações, possui poder para guiar os homens a Deus e transforma-lhes o caráter. É um dos livros mais antigos do mundo e, ao mesmo tempo, o mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão o pão para o corpo, e enquanto anelarem por Deus e pelas coisas eternas, desejarão a Bíblia. Então, hoje, a Bíblia não pode mais ser parada. Ela é o livro mais lido, mais vendido do mundo, e a Bíblia está em todos os continentes. Tudo bem? Ainda há 6.000 idiomas e dialetos nos quais a Bíblia não foi traduzida, mas a Bíblia já está em todo o mundo, tá? E é obra da igreja também fazer com que a Bíblia invada todos os territórios ainda não alcançados. Bem, é responsabilidade minha, responsabilidade sua, tá? E então, graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus pelas Escrituras. É um livro de fé, é um livro não de palavras e histórias vazias, mas é um livro que tem poder para transformar a humanidade. Bem, então essa foi a segunda aula sobre bibliologia. Vamos dizer que essa foi a segunda aula sobre a Bíblia. E a partir da semana que vem nós começaremos com aulas mais voltadas para o conteúdo bíblico mesmo, conceitos bíblicos e teológicos, muito importantes e caros à Igreja do Senhor. Então eu espero você para a próxima aula e não deixe de compartilhar esse conteúdo, não deixe de revisar esse conteúdo se você precisar. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós, tudo bem? E eu gostei de ter a sua companhia nessa aula e espero você na próxima, tá bom? Até mais!